Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo dessa quarta-feira não tem abertura, não tem firula, não tem vinheta e, pra ser bem sincero, não tem nem roteiro, porque foi um enorme conjunto de coisas que eu detesto profundamente que aconteceram agora há pouco no gramado da Liga Arena. Então eu só listei aqui 6 temas que eu considero importantes, vou tratar eles aqui meio de improviso, não parei para ouvir entrevista coletiva, não parei para ver o que está sendo discutido em redes sociais, como eu costumo fazer. E espero tratar bem aí, porque, como eu falei, a gente realmente tem uma enorme série de motivos para desenvolver uma úlcera por estresse antes da meia-noite. E isso realmente me deixou bem chateado, bem irritado. A começar, e esse é no item número 1 da listinha que eu tenho aqui na minha tela, com o treinador brasileiro sendo o treinador brasileiro, e aqui evidentemente eu tô falando do Maurício Barbieri, porque, gente, se adaptar ao jogo do seu adversário é importante, é parte fundamental da preparação para uma partida, especialmente para uma partida decisiva, como era o caso do jogo de hoje contra o Maringá. Mas se adaptar ao seu adversário deveria ser sobre como você vai vencê-lo e não sobre como impedi-lo de te vencer, que foi o que a gente viu hoje. O Atlético manteve uma linha de 3 zagueiros para combater o jogo aéreo do Maringá, manteve os blocos baixos para não permitir que o Maringá atacasse em transição e não se permitiu ou não se preocupou profundamente em nenhum momento sobre como agrediria o Maringá, sobre como dominaria o Maringá dentro dos seus domínios, dentro da Liga Arena, com apoio de mais de 20 mil torcedores. E isso tem muito a ver com a forma como o treinador brasileiro pensa o futebol. Tanto é que, se vocês forem pegar historicamente os vídeos aqui do canal Palavra do Atleticano, quando eu falo em recomendações de treinadores, eu raramente falo em nomes de técnicos brasileiros, porque é uma coisa da nossa escola. A gente é muito próximo do que é o treinador italiano. A nossa forma de pensar jogo, e isso tem muito a ver com a forma como o mercado trata os treinadores brasileiros, com o enorme número de trocas de treinadores que os nossos clubes fazem aí ano a ano, eles acabaram se tornando reativos. Ninguém pensa em ter domínio, ninguém pensa em realmente ter a iniciativa nas partidas, ser aquele que propõe o jogo, né? Não significa necessariamente atacar, mas ser aquele que propõe a forma como o jogo vai se desenvolver. E o que a gente viu hoje foi exatamente isso: o Atlético permitindo ao Maringá escolher como jogaria dentro da Liga Arena. E eu defendi isso no último final de semana, gente, mas em uma circunstância completamente diferente. Fora de casa, eles com o apoio da torcida deles, lá no estádio Willie Davis, debaixo de um calor bastante significativo e em cima de um gramado realmente muito ruim. Fazia sentido pro Atlético jogar assim lá em Maringá. Não fazia sentido nenhum pro Atlético jogar assim dentro da Liga Arena. E aí o Maurício Barbieri, evidentemente, vai precisar se explicar na coletiva. Deixa eu tomar um golinho de água. E uma segunda coisa que me irrita, gente, é quando uma equipe tecnicamente superior, como é o caso do Atlético em relação ao Maringá, abre mão de se impor pela sua qualidade técnica. E o que a gente viu hoje foi especificamente isso. O Atlético optando por um jogo de transição, colocando a bola por cima, lançamentos longos, inúmeros cruzamentos o tempo todo, e impedindo que a bola passasse pelos pés dos jogadores certos, do Bruno Zapelli, do Luiz Fernando, do Kevin Velasco, enfim, de quem quer que você considere jogadores do elenco do Atlético que poderiam fazer diferença nesse jogo de hoje, porque todos eles vinham a bola passando 15, 20 metros acima das suas cabeças e tendo que correr longos percursos e enfrentar fisicamente zagueiros em vez de receber a bola em condições de jogar. E isso não tá certo. Já falei aqui em outros momentos, sou um adepto da primazia da técnica. Para mim, dentre os elementos que compõem o jogo de futebol, o mais desequilibrante é a qualidade técnica. E o Atlético, sendo superior dentro da sua casa, sendo tecnicamente superior ao adversário, deveria ter feito o melhor uso dessa qualidade para enfrentar a boa equipe do Maringá. E aí, quando o Atlético decide não fazer isso, se estabelece uma terceira coisa que eu particularmente não gosto, que é quando o jogo se torna um jogo de confronto físico, de enfrentamento, de fisicalidade, de lançamentos longos e cruzamentos. E isso, gente, só favoreceu o Maringá, porque esse é o jogo deles. E com todos os méritos, tá? O trabalho do Jorge Castilho, há vários anos no Maringá, merece todos os elogios. É uma equipe extremamente competitiva, avançou na Copa do Brasil 2 fases com todos os méritos. Hoje avançou de novo enfrentando o Atlético depois de ter eliminado o Curitiba com todos os méritos. Agora, pro Atlético, gente, não fazia sentido isso. O Atlético não poderia
a meu ver, tá? Assim que eu penso, enfrentar o Maringá no jogo do Maringá dentro da Liga Arena. Dentro da Liga Arena o jogo teria que ser o jogo do Atlético. Teria que ser o Atlético com posse de bola, teria que ser o Atlético propondo o jogo, procurando criar situações para vencer o Maringá, a boa equipe do Maringá. Mas o Atlético poderia sim ter feito mais do que fez. E aí, falando de um quarto ponto que eu considero extremamente irritante, tem a ver de novo com o treinador brasileiro sendo treinador brasileiro, que é esperar tudo desandar para começar a fazer coisas diferentes. Então o Atlético fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Em nenhum momento o Maurício Barbieri esboçou uma reação para modificar essa equipe. Eu não estou falando necessariamente de substituições, mas poderia ter mudado posicionamentos, poderia ter dado orientações diferentes, poderia ter trocado a maneira como a equipe estava jogando. Mas não, o Atlético jogou da mesma maneira do primeiro ao último minuto do primeiro tempo e foi castigado com o gol do Maringá aos 49, salvo engano, numa jogada de cabeça. Inclusive, um motivo pelo qual o Atlético tentou ter 3 zagueiros, o Atlético acaba penalizado justamente numa jogada de bola aérea. E aí, no segundo tempo, a coisa não muda muito, tá? Conforme a coisa foi acontecendo, o Maurício Barbieri em nenhum momento realmente pensou em priorizar a qualidade técnica do seu elenco, pensou em juntar Juliano e Bruno Zapelli, Juliano e João Cruz, pensou em trazer realmente um jogo de maior controle, de maior pressão para tentar encurralar, sufocar o Maringá no campo de defesa e criar oportunidades para marcar. Foi um Atlético procurando correr o tempo inteiro, procurando enfrentar os seus marcadores o tempo inteiro. Um Atlético que segue detestando as categorias de base. Eu sei que eu sou muito chato falando disso, mas é verdade, porque o Atlético pro jogo de hoje tinha 3 centroavantes no seu banco de reservas, tinha Gonzalo Mastriani, tinha Matheus Babi e tinha Allan Kardec. Tinha 3 extremos, que eram o Isaac, o Leozinho e o Tevez. E não tinha um Leonardo Derrick para entrar na lateral esquerda e ser um lateral agressivo no segundo tempo, a ponto do Maurício Barbieri terminar o jogo com o Kevin Velasco na lateral esquerda por não poder, né, por não ter escolhido ter um menino das categorias de base no banco de reservas, que é considerado um dos laterais mais promissores do Brasil. E isso, gente, o Léo Derrick tá disponível, tá treinando já há bastante tempo, já foi relacionado, já foi pro banco de reservas. Faz muito tempo, uns 15, 20 dias que ele tá nessa situação. E se ele não entrou mais em campo, foi por uma escolha da comissão técnica. Então, o Atlético institucionalmente deixou de priorizar as categorias de base, e isso se reflete e se destaca no trabalho do Maurício Barbieri, que pouco ou nada faz para oportunizar minutos e para desenvolver esses meninos, mesmo quando, teoricamente, faria sentido que eles estivessem em campo, como seria o caso de hoje. O Leonardo Derrick na lateral esquerda, no segundo tempo, teria feito muito mais sentido do que um Kevin Velasco, que acabou estando cansado, jogando numa posição que não é a dele, cedendo muitos espaços. O Atlético deixou de ter a qualidade dele no campo de ataque e ele se tornou uma fragilidade no campo de defesa. Então, uma péssima opção que acaba destacando, acaba ressaltando a forma como o Atlético tem desprezado as suas categorias de base, inclusive suas maiores promessas, como é o caso do Leonardo Derrick. E por último, mas não menos importante, ou não menos irritante, para ser bem sincero, é o Atlético terminando o jogo com 5 atacantes em campo, porque não há uma estratégia, ou se isso é treinado, é muito mal treinado, na minha modesta opinião, para fazer esse sufoco nos minutos finais, porque o Atlético termina o jogo com 2 centroavantes, Allan Kardec e Gonzalo Mastriani, com 3 pontas, né, o Leozinho, o Isaac e o Kevin Velasco como lateral esquerdo, e com ninguém para levar essa bola no ataque, só o Juliano tentando fazer milagre no meio de campo. E enquanto isso a bola chegava na área do Maringá por cruzamentos, às vezes quase da linha do meio de campo. Então o Atlético teria que contar com muita sorte para conseguir superar a defesa do Maringá da forma como se comportou nos minutos finais. Sorte essa que não aconteceu, mesmo depois do Maringá ter um jogador bem expulso, né? Bem expulso, mas num momento que já não fazia diferença nenhuma, mas bem expulso. E o Atlético acaba eliminado de maneira muito merecida, tá? Antes de mais nada, parabéns para o Maringá, né? Um projeto esportivo importante aqui do estado, chegam na final com todos os méritos. Acho que o título é uma possibilidade bem real para o Maringá nesse momento, sem desprezar, lógico, as possibilidades do Operário, que também é uma boa equipe, é do Bruno Pivetti. Boa sorte para vocês, tomara que vocês façam uma boa final, não vou eu cravar aqui ou torcer para ninguém especificamente. E a gente entra num segundo tema importante, né? Um segundo tópico importante, que é demitir Maurício Barbieri. É um momento, gente, porque, verdade seja dita, tô irritado? Tô muito irritado. Acho que o Maurício Barbieri é protagonista nas principais decisões que eliminaram o Atlético na partida de hoje, mas ao mesmo tempo
não é tudo que tá errado, não é tudo que tá ruim. O Maurício Barbieri não teve uma pré-temporada completa para trabalhar, muita gente chegou ao longo do caminho, não teve semanas livres para treinamento, e quando essas semanas aconteceram, a gente viu melhoras importantes no desempenho da equipe, então é um momento de demitir. O Maurício Barbieri não é meu técnico dos sonhos, mas na minha modesta opinião, eu diria que não, tá? Agora, se a diretoria escolher demitir o Maurício Barbieri, também não vou ser viúva do Barbieri, não é um técnico que eu tenha pedido a contratação, muito pelo contrário, fiquei até bastante surpreso quando o Atlético procurou. Agora, o que eu vou pedir para a diretoria, se eventualmente algum deles chegar a assistir esse vídeo, e vou pedir ao torcedor que me acompanha, que cobre isso da diretoria, é que a decisão que seja tomada com convicção. Porque eu não tô no dia a dia vendo treinamentos, eu não tô dentro do vestiário percebendo a forma como os jogadores se comportam com a comissão técnica, se existe confiança, se existe uma boa relação, se os jogadores acreditam naquilo que o Barbieri fala ou se eles estão aí mais ou menos engajados com o trabalho. Agora, a diretoria tá. O diretor de futebol, o Rodrigo Possebon, o Márcio Lara, o Petralha tem livre acesso ao CT para estarem acompanhando essas situações. Então eles têm condições de avaliar. Se for para demitir o Maurício Barbieri, que seja agora. Que não esperem a Série B começar, de repente com uma campanha oscilante, para demitir o treinador na segunda, terceira rodada e perder todo esse período que vai existir agora até a estreia da Série B, do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, que já poderia ser o começo de um novo trabalho, caso seja o caso de demitir o Maurício Barbieri. Agora, se não for para demitir, não me façam a vergonha, o vexame, a palhaçada de não demiti-lo agora e demiti-lo na segunda, terceira rodada, que é o contrário do que eu acabei de dizer, porque seria vergonhoso, é ridículo. Então, pela primeira vez na história, tomem uma decisão baseada em conceitos técnicos. Tomem uma decisão racional relacionada a futebol. Se o trabalho do Maurício Barbieri no dia a dia é bom, mantenham. Se não for para manter, demitam agora. E o elenco, gente, não é ruim, tá? Evidentemente não é meu elenco dos sonhos, mas quando a gente considera que o Atlético vai disputar uma Série B de Brasileirão, esse elenco é sim suficiente para fazer uma boa campanha, assim como deveria ter sido suficiente para fazer melhor diante do Maringá hoje mais cedo. Agora, evidentemente, também precisa de reforços em posições estratégicas. As laterais são um ponto importante aí dessa equação, assim como o comando do ataque, né? Eu cheguei a publicar um vídeo sobre isso nos últimos dias. E o Atlético vai precisar se movimentar no mercado. E aí vai caber à diretoria. E já vou adiantando, se esperarem amanhã de manhã para começar a trabalhar nisso, já vão começar atrasados. E de minha parte, só posso lamentar esse jogo de hoje. Espero que esteja todo mundo aí bem de cabeça boa, porque aqui realmente eu passei muita raiva. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, do trabalho do Barbieri, é para demitir, não é para demitir, quem foi bem, quem foi mal hoje e por quê. E se você está chegando agora, mesmo que o momento não seja bom, vou pedir que você se inscreva no canal Palavra do Atleticano, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.